Olha, eu contei para vocês no início do programa que hoje a gente falaria de uma questão que parece até simples, mas muitas vezes pode ser. No entanto, ela pode indicar algumas coisas mais graves e é isso que a gente vai entender melhor com o Dr. Igor Sincos, que é cirurgião vascular, mais uma vez com a gente, bem-vindo, que a gente vai falar de má circulação. É um tema, né, doutor, que acaba englobando muitas questões. No entanto, eu acredito que o objetivo de hoje é mostrar quando esse assunto pode se tornar sério e alguns sintomas, algumas queixas podem já ser um sinal de alerta. Com certeza, né? O termo má circulação é um termo muito abrangente, né? Cada ciência tem a sua linguagem. Na medicina, a gente acaba não usando muito na angiologia, na cirurgia vascular, o termo má circulação, porque ele é muito aberto. Então, muitas vezes as pessoas vêm com uma queixa: doutor Igor, eu tenho má circulação, né? E a gente tem que identificar a causa do problema, nos sinais, né, nos sintomas que esses pacientes apresentam e principalmente no histórico, nos hábitos de vida, né? Má circulação pode ser desde vasinhos, varizes dos membros inferiores, até problemas mais sérios, como a má circulação cerebral, que pode levar ao AVC. Então, um termo realmente muito amplo, que vale a pena a gente identificar, principalmente os pontos de emergência e de urgência. E que a gente colocou aqui algumas coisas que podem ser, então, esses sinais aí de alerta, que você pode estar passando por isso e que merece uma investigação médica, né, doutor? Então, vamos lá. Principais sinais e sintomas da má circulação: mãos e pés frios, inchaço nos membros inferiores, falta de pelos nas pernas, achei esse muito interessante, úlceras nas pernas, pele brilhante e azulada. Tem mais, olha lá. Cãibra e formigamento, ressecamento no calcanhar, cansaço excessivo, fraqueza muscular, gente, até memória ruim, e tem mais um: queda de cabelo, unhas quebradiças, falta de apetite, aparecimento de feridas e perda súbita de visão. Nossa, doutor, são coisas bem diferentes, assim, né? E que a gente não liga diretamente, é uma questão ligada à má circulação, né? Essa é uma lista, né, de um quadro clínico dos pacientes que pode estar relacionado, né, com problemas mais sérios, né? Como, por exemplo, uma aterosclerose, que é o envelhecimento, enrijecimento dos vasos arteriais, que é o que pode causar o infarto, o AVC, a trombose arterial na perna. É interessante que você colocou ali, né, a perda de pelo, né? Então isso é muito característico de que tem um problema vascular arterial mais sério na perna. Então, geralmente esses pacientes são diabéticos, tabagistas, hipertensos e que eles começam a ter dores para caminhar, que é o que a gente chama de claudicação. Ele anda 100, 200 metros e tem cãibra, dor na panturrilha, né? Isso mostra falta de oxigenação, falta de circulação. Quando você vai examinar, geralmente já não tem mais pelo, as unhas estão fracas, porque falta oxigênio, falta circulação nessa perna. Nossa, que coisa, eu jamais imaginaria. Então, assim, até essa demonstração de sentir uma dor fazendo um esforço que nem é tão grande assim, já é um sinal de alerta. Isso, a gente tem que diferenciar, porque muitas vezes você pega um indivíduo jovem que não tem nenhum fator de risco nem nada, e ele pode ter algum outro problema, né, um cansaço muscular mesmo, por qualquer outro motivo. Né? Geralmente, esses problemas vasculares, essa má circulação, ela está relacionada com alguns hábitos de vida, umas doenças mais sérias, né? Por exemplo, vasculites, né? As vasculites são inflamações dos vasos, né? Uma inflamação muitas vezes até autoimune, né? Então, vasculites podem causar aquilo lá que você mostrou das mãos pálidas, frias, né? Então, isso pode ser, né, uma causa aí relacionada com reumatismo, fenômeno de Raynaud, né? Uma série de patologias que a gente só vai identificar mesmo no check-up vascular. Então, e você sabe o que eu estou pensando, doutor? Como a gente colocou aqui alguns sinais, né? E já a gente vai falar possíveis causas que estão aqui nas nossas ilustrações. Às vezes, esses sinais, esses sintomas, não levam o paciente diretamente ao especialista ao vascular, levam a outras especialidades e aí isso talvez seja uma questão complicada, né? Com certeza, e você sempre abrindo espaço aqui para a minha especialidade, para angiologia e cirurgia vascular, é muito importante, porque o check-up vascular
é o profissional que tem formação em angiologia, cirurgia vascular, que ele vai conseguir fazer o exame físico, conversar com você, pegar toda a história, identificar os seus fatores de risco, o seu histórico familiar, fazer o exame com Doppler e aí sim descobrir se você realmente tem má circulação ou não. Tá. Né? Essa má circulação não é um diagnóstico médico, né? É um sentimento que algumas pessoas têm, né, de perceber que tem algo errado no corpo dela e precisa buscar ajuda, porque a gente não vai conseguir acertar todos os problemas, né, com um sintoma específico. Você precisa estar, né, nesse seu check-up. Da mesma forma que a mulher vai no ginecologista, o homem vai no urologista, né, precisa ir no cardiologista, o vascular tem que ter um vascular de confiança. Tem que ter, né? Depois dos 40 anos, principalmente. Principalmente. Não é? Não tem jeito. Não tem muito jeito. A gente tem, inclusive, uma ilustração para a gente entender como seria, então, uma circulação considerada normal, né? Ativa, enfim, que seria o que a gente busca. A gente vai colocar aí o vídeo, o doutor explica pra gente e a gente já vai falar das causas aqui, tá? Importante que a gente tem de ilustração. Olha lá, doutor. Não, essa daqui é um exemplo de uma veia, né? As artérias são que levam sangue para a perna. As veias são que trazem sangue de volta para o coração. E aqui mostrando uma veia com a válvula funcionante, né? Então, muitas vezes, uma má circulação é uma falha de válvula, que pode levar a um quadro de varizes, né, de edema nas pernas. Edemas é um inchaço, né? Uma retenção de sangue na perna, que no último nível, no nível 6, leva à formação de úlcera de ferida. Né? Então, essa é um desenho muito bonito, né? Mostrando uma válvula funcionando de como o sangue, essas são as hemácias, elas têm que escalar a corrente sanguínea, voltar para o coração. Olha só. Para essa circulação funcionar, o paciente precisa ter bomba muscular, precisa ter massa muscular, então precisa ter atividade física. Atividade física que faz super isso, importante. Né? A parte respiratória, precisa estar com o pulmão também adequado para o sangue poder ascender. Né? Isso daí é fundamental para evitar esse problema de má circulação. Já tem perguntinhas do público no @VocêBonitaTV, então a gente vai entender um pouco agora pensando aqui nas causas, né? Então, colesterol elevado pode ser um problema. Colesterol é um dos principais problemas, né? Fazendo o link aqui com o início do programa, né? Sobre a alimentação adequada, né, Carol? Como é importante a gente aprender cada vez mais a preparar a nossa comida, comer comida de verdade, né? Evitar produtos industrializados, a fazer atividade física. Colesterol elevado não é só usar medicamento, né? Você precisa ter o exercício físico, alimentação adequada. Se você tiver colesterol elevado, as suas células dos seus vasos, elas vão envelhecer de forma precoce. A aterosclerose, que é a principal causa do colesterol, é o envelhecimento e enrijecimento dos vasos. Ninguém vai viver 200 anos. Só que ao invés de acontecer aos 90 ou 100 anos, vai começar aos 40. Tem gente que infarta, que tem AVC aos 40 anos, porque não cuida do colesterol. Então, é importante, gente. Eu vou abrir já o segundo, doutor, e a gente vai relacionando. Inclusive, vamos falar aqui, diabetes, e lembrei de outra questão que pode ter alguns sintomas parecidos com esses, lipedema. Lipedema. O lipedema, às vezes, né, hoje eu acho que vocês estão estudando muito o lipedema e as informações são fantásticas. No entanto, a mulher ali que se depara com a situação de ter, às vezes, as dores nas pernas e as pernas estarem inchadas e tal, e não tem o diagnóstico de lipedema, ela não pode descartar que seja outra coisa. Com certeza. Né? O lipedema é uma inflamação. Pode estar relacionado com alguns problemas vasculares, né? Mas está muito relacionado com esse aspecto de hábito saudável, né? A inflamação crônica hoje nos parece ser um problema muito sério numa grande parte das mulheres, né? Com alteração de sono, com retenção de líquido, com intestino irritável, né? Que não funciona. Então, tudo isso nesse contexto de hábito saudável, nós temos identificado cada vez mais a apresentação de lipedema também hoje nas mulheres. E quando a gente fala de diabetes pensando em má circulação, doutor? Diabetes é quando você tem a falta, né, de controle da glicemia do corpo, né? Tem o diabetes tipo 1, tipo 2, uma série de coisas, mas o diabetes, né, ele está relacionado também com os hábitos de vida, principalmente com o excesso de açúcar no sangue. Quando você tem esse excesso de açúcar, vai levar ao envelhecimento e destruição dos seus vasos. Então, o controle para quem é diabético é fundamental para evitar as complicações principais do diabetes. São o AVC, o infarto, a retinopatia, né, a visão do diabético, ele tem que cuidar os rins e os membros inferiores. O diabético sofre muito de problema vascular nas pernas, né, e o pé diabético hoje é uma situação muito séria que a gente precisa cuidar e está relacionado com má circulação também. E pré-diabetes, doutor? Então, pré-diabetes é a chance que a pessoa tem
de começar a se cuidar de forma De adequada reverter, né? e evitar desenvolver um quadro de diabetes, Carol. Então, quem tem esse diagnóstico de pré-diabetes não pode simplesmente, o médico falou e deixa para lá. Precisa ter uma conscientização. Então, você precisa passar no seu cardiologista, no seu vascular, para identificar pequenos sinais que podem mudar o seu futuro. Se você faz essas alterações de hábitos de vida, essa má circulação sua vai embora e você tem uma vida plena e saudável. Verdade. Tem perguntinha já, doutor? Já a gente continua abrindo aqui, né, as causas. Na tela, quem escreveu pra gente. Obrigada, Rosa, um beijo. Quais os exames de check-up vascular para mulher 60 anos na menopausa? Muito boa, excelente pergunta, né? Então, além dos exames de sangue, né, para ver toda essa parte de diabetes, colesterol, né, o screening normal que a gente acaba fazendo, é importante fazer o Doppler vascular. Tá. Né? O check-up vascular, né, é passar com o médico vai te examinar, vai ver como é que está a sua circulação, palpar seus pulsos, mas muito de ver as carótidas, que pode ter uma plaquinha na carótida. Às vezes tem indicação de fazer um Doppler dos membros inferiores, para ver a circulação, a safena, os vasos profundos, e até mesmo a parte abdominal, tanto a aorta quanto a cava. Então, esses são basicamente os exames principais, mas obviamente que cada médico vai indicar o exame complementar necessário. De acordo com a faixa etária e até com a conversa, né, que vocês têm com o paciente, né, essa anamnese, esse bate-papo de entender como foram os outros anos. Não é só, como você está agora? Estou com 60 anos. Não, mas como foram os anos anteriores, né, doutor? Você sabe que isso é tão importante. Quando o paciente abre a porta e vem andando, a gente já percebe como a postura física, a forma de caminhar, como ele conta, como ele leva a vida. Tudo isso a gente já vai pegando dicas para entender o que a gente precisa, né, seguir aí nessa avaliação. Tá certo. Eu vou abrir o próximo, que é esse aqui, hipertensão. A gente vai para as dicas, doutor, e você responde perguntinhas e terminamos aqui as nossas causas. Então, daqui a pouquinho. Não sai daí. De volta com o nosso Você Bonito, hoje recebendo o doutor Igor Sincos, que é cirurgião vascular. A gente está falando de má circulação. Contamos aqui um pouquinho de alguns sinais de alerta, né? Coisas muitas vezes que a gente não relaciona, que deve procurar um especialista, um cirurgião vascular e que a gente tem que estar atento. E a gente está falando de causas também. Mas, deixamos perguntinha, Gláucia? Não, deixamos essa aqui aberta, tá certo. A gente deixou a hipertensão aberta, que pode ser uma outra causa, né, doutor, envolvida. Isso, hipertensão é um dos principais fatores de risco, né, para problemas do coração, problemas na circulação cerebral e dos membros inferiores, né. Quando o indivíduo fica com a pressão alta durante muito tempo, anos na sua vida, vai levar um desgaste da circulação. Então é super importante saber e controlar, né, na alimentação, evitar o excesso de sal. E se você tiver pressão alta, né, o seu cardiologista vai te auxiliar com medicamentos. Tá certo. E tem perguntinha do público, já a gente abre mais plaquinhas aqui, quem escreveu pra gente. Ju, um beijo, obrigada. Acordo de madrugada com as mãos dormentes, isso pode ser má circulação? Pode. Isso pode ser, algumas coisas podem estar acontecendo, principalmente a síndrome do desfiladeiro torácico. Tá. Às vezes a pessoa tem alguma compressão aqui na parte das axilas, né, na parte do ombro, né, e aí pela posição que ela dorme, acaba comprimindo, né, a circulação, principalmente a circulação dos nervos, e ela acorda com a mão formigando. Pode ser túnel do carpo também, uma série de coisas. Então a gente realmente é um caso assim que precisa ter uma avaliação, né, para poder definir certinho o que é. E mudanças hormonais podem estar associadas a essas questões também, não podem, inclusive na gestação, né? Quantas mulheres durante a gestação não desenvolvem síndrome do carpo, não começam com esses formigamentos, porque dá esse desbalanço, né, na parte circulatória. Não é nada grave, né? Isso não vai levar a nenhuma complicação significativa, mas pode piorar muito e atrapalhar a qualidade de vida. Então vale a pena avaliar e fazer tratamento. Assim do desfiladeiro, por exemplo, dá para fazer tratamento com fisioterapia, né? Com musculação, abrindo o espaço costoclavicular, a pessoa melhora aquele fluxo e a postura também à noite. Então a avaliação é fundamental. Tá certo. Eu vou abrir mais uma plaquinha e já mais perguntinhas do público no @VocêBonitaTV. Esta diz obesidade. Aí complica, né? Pois é, e se você somar todos aqui, né, diabetes, hipertensão, obesidade, só falta a última plaquinha ali ser tabagismo, né? Se for... vamos já abrir, que eu acho que o doutor já deu spoiler. Não, ainda tem mais duas, então eu já vou abrir a última, será? Porque já deu spoiler, então a gente já abre também. Então você vê, essa combinação aqui é um problema muito sério, né? A chance de evoluir para um problema circulatório, para uma má circulação, é gigantesca, né? Então as pessoas precisam se conscientizar, né? Não é fácil para quem segue esse padrão, esse estilo de vida e tem essas comorbidades, mas a gente precisa falar, sabe, Carol? A pessoa precisa entender que não dá para fumar,
né? Não dá para ficar acima do peso. Isso é um problema de saúde. Você tem que buscar a sua saúde de uma forma ativa, né? E não é só medicamento, são hábitos de vida. Tudo isso daqui vai levar ao envelhecimento precoce dos seus vasos. Eu vou tentar adivinhar. Ó, quem chuta qual é essa aqui que faltou? Eu vou chutar. Tá. Eu leio pré-pauta e tudo, mas chega aqui, não lembro desse detalhe, mas eu vou dizer sedentarismo. Será que eu acertei ou pode ser outra coisa? Acertei, tá vendo? Tá vendo? Só falta essa. É. Pronto, juntou. Eu tiro uma foto, gente, tudo isso aqui, temos que remar para outro lado, certo? É o que a gente tem que cuidar lá. Sedentarismo tinha que estar, afinal você disse que grande parte da resolução de problemas de má circulação vem da atividade física. Pois é, a gente estava inclusive conversando um pouquinho antes, né, sobre quanto de atividade física. Se você fizer, você que está em casa, fizer 2 dias de exercício de força de 40 minutos, seja musculação, crossfit, funcional, e associar uma atividade aeróbica de mais 150 minutos na semana, por semana, 2 dias de força, 150 minutos, você consegue diminuir absurdamente a chance de ter diabetes, de ter pressão alta, você dificilmente vai ter um nível de colesterol alto, então você vai controlar vários fatores de risco que a gente está falando aqui e vai mudar o risco cardiovascular. O que quer dizer? 2 dias de musculação, 150 minutos de aeróbico diminuem 30% a chance de ter um AVC, um infarto, uma trombose na perna. Olha só. Né? Se você fizer mais do que isso, você vai ficar mais forte, vai se sentir melhor, vai ficar mais bonito, mas não vai mudar risco cardiovascular. Menos do que isso, você está perdendo o benefício da atividade física na saúde. É verdade. Aí muda tudo, né, doutora? Muda tudo. Tem muita perguntinha, então vamos lá, perguntinhas do público na tela que escreveu pra gente. Olha lá. Joana, obrigada, um beijo. Minhas panturrilhas pulsam pela manhã após acordar. O que pode ser? Esse é um sintoma atípico, né? Não é comum de má circulação, de problema vascular, né? Precisa ter uma avaliação adequada do porquê acontece isso à noite, né? Pode estar relacionado principalmente com a parte do sono, né? Não é um sinal assim específico de problema vascular, para quem mandou essa pergunta pode ficar tranquila que não é trombose, não é nada disso, né? Mas vale a pena fazer um exame, né? Fazer um check-up para a gente avaliar. Tá certo. Tem mais perguntinha, olha lá. Paula, obrigada, um beijo. Lactante pode fazer a remoção de vasinhos? Pode sim, né? Durante a gestação, a mulher ela tem um risco, né, aumentado de trombose. Então, durante o período gestacional e no puerpério, ali os primeiros 30 dias, a gente evita qualquer tipo de manipulação de vaso, de aplicação na mulher, né? Passado esse período aí de 30 dias, ela já pode procurar o atendimento, procurar tratamento, não tem problema nenhum. Pode fazer laser, pode fazer aplicação, né? A cirurgia é um pouquinho complicada, porque o neném depende muito dela, sim. Então é melhor esperar um pouquinho, pelo menos 3 meses, aí o ideal 6 meses a recuperação completa. Mas hoje é muito mais tranquilo, né, doutor, para tratar os vasinhos? Hoje é muito mais tranquilo, vocês né? resolvem assim, rapidamente mesmo. Né? O laser ajuda demais, né? A gente consegue fazer um tratamento, a maior parte dos pacientes a gente consegue fazer o tratamento no consultório, não precisa nem ir para o hospital mais, né? Olha que legal. E a paciente vem, faz, vai embora, no outro dia vai para academia, vai fazer atividade física normalmente. Tá certo. Tem mais perguntinha? Na tela. Maurício, obrigada, um beijo. Coceira é um sinal de má circulação? É verdade, escuta muito isso, né? Coceira pode estar relacionado principalmente com os problemas venosos, né? Então, vamos lá. O problema venoso, ele é o problema de retorno, né? Então, o sangue tem que sair da perna e voltar para o coração, né? E tem 6 níveis do problema venoso. Pode começar só com vasinhos e varizes, né? Pode evoluir para varizes de grosso calibre, pode evoluir para inchaço, edema. Tá. E depois o 4º nível é quando começa a ter alteração da pele. A oxigenação fica comprometida, a pessoa começa a ter manchas, ressecamento da pele, pode ter muita coceira, fica inflamado, vermelho. E se não cuidar, pode abrir uma feridinha, uma ulceração, que é a famosa úlcera venosa, úlcera varicosa. Tá. Né? Esse é o último estágio da doença venosa. Né? Então, quando você tem assim, queixa de coceira, ressecamento, é um sinal que você tem que procurar ajuda. Doutor, e após a atividade física, quando você estimula muito a circulação, pode dar uma sensação também de coceira? Pode, isso é bem comum, né?
Isso daí está relacionado, é muito mais frequente em quem não está fazendo atividade física e começa a fazer atividade física, né? Então, quando você está parado e vai voltar a fazer, libera grânulos de histamina pelos macrófagos. É como se fosse assim, uma microalergia ao suor. Tá. Então, a pessoa não está acostumada, dependendo do tipo de roupa, né? Então gera esse quadro de coceira. Conforme vai melhorando, né, ela para isso daí. Às vezes a gente entra com alguns medicamentos, né, inibidor de histamina, por exemplo, né, alguns medicamentos antialérgicos, que você consegue tomar 30 minutos antes da atividade física e resolve o problema, né? Tá. Não é algo que você vai tomar para sempre, é só você recuperar sua atividade física, que isso daí geralmente para. Então quem já sentiu, assim, ficou um tempinho longe de treinar e voltou, É normal. falou, nossa, coisa esquisita, tá dando uma coceira, é por causa disso. É por causa disso, tem que arrancar camisas, o homem tira a camisa e fala, eu não tô aguentando esse coça inteiro. Isso é normal, não é um problema circulatório, não é nada de urgência, emergência, está muito mais relacionado com falta de preparo, né? Então não pode parar, tem que pode continuar parar. que vai passar. Na tela, quem escreveu pra gente, olha lá. Josi, obrigada, um beijo. Quando faço caminhada, meus pés e mãos ficam inchados. Isso significa má circulação? Josi, não necessariamente uma circulação, tá? Isso pode estar relacionado com inflamação, né? Então, muitas vezes, né, durante a atividade física, aumenta muito o fluxo vascular, porque o músculo precisa, né, de mais oxigenação. Se você está num quadro inflamatório, crônico, né, muito relacionado com lipedema, né, com obesidade, com sedentarismo, né, toda essa parte de inflamação da alimentação pode acumular, né, nos membros e dar essa sensação, né? Muitas vezes pacientes chegam ao final do dia com as pernas inchadas, né, se sentem inchadas no período menstrual, então está muito mais relacionado a isso do que má circulação. Doutor, agora uma pergunta, um pouco ligada à pergunta que a gente colocou agora. Por exemplo, você pratica atividade física e você está ali com a sua aliança, tá? Às vezes, pós-atividade física intensa, a aliança não sai. Isso. O que é essa questão, então? Tem uma retenção de líquido? O que está envolvido nisso? Isso acontece comigo direto, então agora deve acontecer com muita gente. Pelo que eu expliquei, né? Quando você faz atividade física, como aumenta muito o fluxo vascular, né, acaba tendo uma vasodilatação. Tá. E muitas vezes o excesso de líquido ali acaba ficando nas extremidades, né? Então Entendi. é muito comum isso daí, né? Não é um problema vascular, não é sinal de alerta nenhum, né? É só um ajuste que você tem que fazer, talvez uma aliança mais folgada ou tirar a aliança para fazer atividade física. É algo importante de se realizar. E que depois, ao longo do dia, normaliza, né? Normaliza. Agora, se a pessoa é inflamada cronicamente, quer dizer, ela se alimenta muito mal, come muita comida industrializada, né, retém muito líquido, às vezes não melhora, né? Entendi. Entendeu? Então, é um sinal de inflamação. Toda vez que tem inchaço, edema, acende meu alerta para inflamação. Tem mais, dá tempo? 2 minutinhos? Olha lá, na tela. Cami, obrigada, um beijo. Frieira pode estar relacionada com má circulação? Mas nunca ouvi. Não. Frieira é a micose, né? Quando você tem umidade no pé, isso favorece que ocorra a implementação ali de alguns fungos. Então, frieira nada mais é do que micose, né? Você vai tratar isso daí deixando o seu pé mais seco, usando talco, às vezes passando uma pomadinha ali de cetoconazol, você consegue controlar o problema de frieira. Mas a frieira, ela pode ser uma porta de entrada para uma infecção grave. Então, por exemplo, um diabético, ele tem que olhar e cuidar do pé dele. O diabético, ele tem a neuropatia diabética, ele não tem sensibilidade. Às vezes ele tem um problema vascular, uma má circulação. Uma bactéria que entra numa frieira num paciente diabético, que é o que a gente chama de pé diabético, pode virar uma catástrofe, Carol. Né? Então, quem tem a saúde adequada, ela combate uma infecção. Mas um diabético, ele é muito mais suscetível a infecções graves. Ixi. Então, uma frieira pode ser uma porta de entrada para uma infecção grave no pé. Então, todo diabético precisa examinar o pé todos os dias. Olha isso, são sinais aí de alerta, e vou agradecer mais uma vez. Gente, o doutor Igor Sincos, que é cirurgião vascular, está sempre aqui com a gente, né? Referência aí na área, explica muito bem, compartilhem depois esse vídeo para ajudar muita gente. Lá no Instagram você encontra no @doutor abreviado Igor _Sincos, com S, tá? @doutor Igor _Sincos. Encontra já o trabalho dele. Obrigada, doutor. Obrigado, Carol. Até a próxima. Até a Eu adorei próxima, que você veio pessoal. combinando com você bonita. Beijo.